Falta ligar o outro lá embaixo. Isso. Deus conhece. Vamos lá, todo mundo. Deus conhece, cuida e responde. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Então vamos ler juntos Salmo de número 138. O título aqui desse salmo davídico é Graças a Deus por sua fidelidade. Será que você pode falar comigo? Graças a Deus por sua fidelidade. Quem aqui tem experimentado a fidelidade de Deus sobre a sua vida? Levante a mão bem alto, fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel. O tempo todo o Senhor é fiel. Então, nós vamos aprender, através desse lindo salmo, lições preciosas para a nossa vida. Salmo 138, versículo 1, o texto sagrado diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor. Pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Será que você pode falar comigo? A destra do Senhor me salva. Isso, versículo 8, até aí. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. E uma das obras das mãos de Deus é quem? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: sou eu. Nós somos obras da mão de Deus. Deus é o Criador, nós somos criatura de Deus. E mais do que criaturas, quando nascemos de novo, firmamos uma aliança com Jesus, fomos regenerados pelo poder da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a nos tornar em filhos de Deus. Amém? Fala comigo: eu sou um filho de Deus. Gente, esse é o título mais lindo que um ser humano pode ter. É ser filho e filha de Deus. Então é um salmo lindíssimo. Eu estou fazendo uma série de estudos sobre os salmos. Comecei lá no Salmo 1, desde o primeiro salmo. Praticamente todos os dias a gente está gravando um devocional, ou então trazendo pregações aqui para você, como desta noite, de salmos, né? E a gente tem aprendido muito estudando os salmos, mergulhando nos salmos, extraindo lições preciosas para a nossa vida e para o nosso coração. Tem aprendido mais do que nunca, gente, através desse ensino sistemático do livro dos Salmos. Então, esse salmo expressa gratidão e confiança em Deus em meio à adversidade. Talvez você esteja passando um momento de luta, de dificuldade, de problema, enfrentando algum gigante na sua vida, não literal, é claro, nenhum Golias, né? Mas um problema, uma luta, uma dificuldade. Como é que a gente pode sair disso? Como é que a gente pode ter uma resposta de Deus a nosso favor? O que Deus espera de nós como adoradores do Senhor, assim como foi Davi? Quero deixar também para vocês, quem tem o Prime Video aqui, quem tem o Prime Video aí, levanta a mão. Aquela streaming, né, da Amazon, Prime Video, gente, tem uma série lá maravilhosa. Se você tem um Prime Video, se não tem, assine. Tem uma série sobre a vida de Davi, chamado A Casa de Davi, The House of David, lindíssima, sobre a vida de Davi, gente. Eu fui muito impactado. Se eu não me engano, é 8 ou 10 episódios. Vai ter continuação desses episódios. Pensa numa série bem feita,
feita pela MGM, um dos grandes estúdios de Hollywood. Então não é assim uma série meia boca, mais ou menos, não, foi pago pela Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo, a Amazon, vocês sabem, do Jeff Bezos, um dos caras mais ricos do mundo, pagou um estúdio, um dos grandes estúdios de Hollywood, para fazer uma série lindíssima sobre a vida de Davi, gente. Eu chorei um monte. Tem uns momentos assim, Davi cantando com a harpinha, no idioma original, que é o hebraico, e aí a tradução ali em português, para a gente entender o que ele está cantando. Gente, é de arrepiar, coisa lindíssima. E as canções todas baseadas nos salmos, gente. Então eu ia vendo, né, ali o ator cantando ali, aquelas histórias lindíssimas, a consagração de Davi. Gente, a coisa mais linda do mundo. Então se você puder, tiver oportunidade, assista A Casa de Davi. Uma série maravilhosa, para você passar para os seus filhos, não tem cena nenhuma, nada errado, até agora os 10 episódios que eu vi, né, bem bíblico, bem legal. Tem uma coisa ou outra para ser uma série de televisão, né? Você tem que criar um enredo ali para criar uma série, mas assim, nada contrário à palavra, né? Situações assim, bem legais, bem interessantes, que vão trazer lições maravilhosas para o seu coração. Mas voltando para cá, temos o Salmo 138, um salmo davídico, o último salmo de Davi no saltério, ou seja, no conjunto de salmos, é o Salmo 138. Que lições nós podemos aprender através desse lindo salmo? Primeiro, a gratidão que rompe barreiras. Fala comigo, a gratidão que rompe barreiras. Do versículo 1 ao versículo 3, ele está dizendo: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Então nós vemos aqui uma gratidão, um agradecimento, não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, mas de todo o coração. E ele continua dizendo: na presença de poderosos te cantarei louvores. Ou seja, Davi, mesmo sendo rei de Israel, ele lembrou de onde Deus o tirou, de trás das malhadas, depois dando vitória sobre o leão, o urso, sobre o grande inimigo de Israel, o gigante Golias, né, que afrontou os exércitos de Israel. Nós vemos Davi se transformando em um general de milhares de soldados, e depois sendo consagrado, né, por Samuel. Nós vemos, depois de alguns anos, nós vemos no final do período do rei Saul, Davi sendo consagrado, primeiramente em Hebrom, na capital ali das tribos, né, mais próximas de Davi, e logo em seguida em Jerusalém. Davi reinou durante 40 anos, e Davi não se envergonhava, como diz o salmista, de declarar, de render graças de todo o seu coração, não mais ou menos, não meia boca, não de qualquer jeito, mas de todo o coração, na presença de poderosos. Poderosos aqui poderiam ser os nobres daquela época, os grandes soldados do seu exército, poderiam ser os outros reis, né, os outros monarcas, pessoas importantes, proeminentes de outros reinos ao redor. Davi não tinha vergonha de Deus, pelo contrário. Aí no 2 diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. A grande perguntinha: em nós temos louvado ao Senhor? Temos tido tempo dedicado no santo templo de Deus, que hoje somos nós mesmos, né? O santo templo de Deus hoje é o nosso coração, que é o altar de Deus, o altar de adoração, como nós acabamos de cantar, gente. O templo também é uma figura da casa do Senhor, do lugar onde os crentes se reúnem. É ali que nós vamos louvar o nome do Senhor. E aí ele dá a causa, o porquê que ele louvava o Senhor: por causa da misericórdia e da tua verdade. Então nós vemos aqui uma adoração integral. Fala comigo, adoração integral. Davi se doava por inteiro. A Bíblia diz que ele se doava, se entregava totalmente, sem reservas, de todo o seu coração, gente. Isso é muito importante. Não adianta nada você vir aqui e cantar de boca para fora se o teu coração está desconectado do céu, gente. Nós precisamos entrar em Deus, amém? Nós precisamos entrar de coração na presença do Senhor. Nós vemos também aqui uma referência à trindade implícita, né? Porque ele fala que Deus é maior do que os deuses, e deuses aqui poderiam ser anjos ou falsas divindades. Então, ele está mostrando a grandeza do nosso Deus,
um Deus que tem um nome acima de todos, um Deus de misericórdia, um Deus de verdade, um Deus que era entronizado e que tinha um nome sobre todo nome. E aí ele nos dá os motivos da gratidão no versículo 2 e 3. Primeiro, por causa da fidelidade da sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, gente. Quando ele diz, magnificastes a tua palavra acima de todo nome. O Davi aqui, o salmista está dizendo, olha, a palavra de Deus exalta o próprio Deus, faz com que o nome de Deus esteja acima de todos os outros nomes. Em segundo lugar, vemos uma resposta ao clamor, no versículo 3, quando ele diz, no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentastes a força da minha alma. Nós vemos um Deus que responde, um Deus que traz respostas aos teus filhos, um Deus que quando nós oramos, Ele nos atende, gente. Quem aqui já fez alguma oração e recebeu uma resposta do Senhor? Levanta a mão. Você fez uma oração e Deus te respondeu. É claro que nem sempre a resposta é a resposta que a gente quer, né? Às vezes tem gente que quer mandar em Deus, né? Não, gente, o nosso papel é orar, o nosso papel é clamar a Deus. Deus vai fazer do jeito dele, do modo dele e no tempo dele. Amém? Não é do nosso jeito. Às vezes Deus, a maioria das vezes Deus vai falar sim, se você se apropriar a palavra de Deus e as promessas de Deus. Mas às vezes Deus também diz não. Será que você está preparado para receber um não de Deus? Às vezes Deus não dá aquilo que você pede, porque às vezes aquilo que você pede é contrário à vontade de Deus. Ou às vezes aquilo que você pede, Deus sabe que aquilo vai te prejudicar. E aí você vai receber um não de Deus. Será que a gente sabe lidar com o não de Deus? Será que a gente pensa que Deus sempre tem que dizer sim para nós? Mas aqui o salmista está dizendo, Deus responde ao nosso clamor. No dia em que eu clamei, me atendestes. Por quê? Porque Davi, ele clamava segundo a palavra de Deus. Toda vez que você clama, ora, baseado na palavra de Deus, nas promessas de Deus, a chance de você ser respondido é maravilhoso. Por quê, gente? É maravilhoso. Porque Deus é fiel à sua palavra. Amém? Você não vai clamar, orar os seus achismos. Você não vai orar e clamar os pensamentos humanos, filosóficos desse mundo, não. Você vai orar e vai clamar em cima da palavra de Deus. E a Bíblia diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Deus carimba a sua palavra. Deus realiza a sua palavra. Deus responde àquele que clama. No dia em que clamei, me atendeste. Então, como é que podemos aplicar isso de forma prática? Primeiro, a oração precisa ser prioridade na nossa vida, e não o último recurso. Para muita gente, a oração é o último recurso da sua vida. A oração não pode ser o último recurso, não parece que você está deixando Deus por último, e não priorizando Deus, gente. A oração tem que ser o primeiro recurso nosso, a oração tem que ter prioridade na nossa vida, e não a oração ser o último recurso. Você tenta fazer tudo do teu jeito, se não dá certo, eu vou buscar ajuda de Deus. Não é assim que funciona. Para Davi, Deus tinha prioridade, e a oração a Deus, o clamor a Deus, era o primeiro recurso e não o último. A importância também de reconhecer as respostas de Deus no cotidiano, gente. Às vezes você está pedindo uma coisa para Deus, Deus já respondeu. Às vezes é você que não está discernindo o agir de Deus. Será que você está percebendo o agir de Deus na sua vida? Sim ou não? Às vezes a gente não tem a percepção correta. Justamente porque às vezes a gente tem um conceito errado de Deus. Ou de como Deus age, de como Deus faz. A gente quer ter um Deus segundo a nossa imagem e o nosso desejo, gente. Esse não é o Deus da Bíblia.
O Deus da Bíblia é soberano, Ele faz do jeito dEle, do modo dEle, no tempo dEle, no kairós de Deus. A palavra kairós no original significa o tempo de Deus, o tempo da oportunidade de Deus. E Deus tem um tempo exato, Ele nunca se atrasa nem se adianta. Ele faz as coisas no seu tempo e o tempo de Deus é perfeito. Amém? Bem como o modo de Deus, o jeito de Deus operar é da melhor maneira possível. Porque os pensamentos de Deus para a nossa vida são maravilhosos e extraordinários. Então, primeiro ponto, a gratidão que rompe as barreiras das dificuldades, as barreiras dos problemas, as barreiras das enfermidades, as barreiras das dificuldades financeiras. Se você for um adorador integral, se você tiver como motivo de gratidão no teu coração a fidelidade à palavra, se agarrar nas promessas de Deus, clamar ao Senhor, Deus responderá o teu clamor. É o que nós aprendemos do versículo 1 ao versículo 3. Segundo pontinho, segundo princípio que aprendemos nesse lindo salmo que nos ensina: Deus conhece, cuida e responde, tá? A capinha nossa é esse. Deus conhece, cuida e responde. Fala comigo: Deus conhece, cuida e responde. Deus conhece você, Deus sabe das suas necessidades, Deus cuida de você, porque Deus é um Deus providente. Ele providencia todas as coisas, Ele cuida da sua criação, ainda mais os seus filhos. Jesus mesmo disse, gente: se vocês que sois maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, imagina Deus Pai que é bom. Por isso Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Deus cuida do passarinho, né, das árvores do céu, dos lírios do campo, vocês acham que Deus não vai cuidar de você? É claro que vai. Segundo ponto, segundo princípio, a missão universal de adoração. Fala comigo: a missão universal da adoração. Para que serve a adoração? Por que Deus nos chamou para sermos adoradores? É interessante que está no versículo do 4 ao 6. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, e os soberbos Ele os conhece de longe. Olha só. Então qual é a missão universal da adoração? Primeiro, Deus chama os reis da terra, os poderosos, como nós já falamos. Todos os reis da terra terão que louvar ao Senhor. É interessante, aqui temos uma visão escatológica do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra comigo, Salmo 72, de 1 em diante. Dá uma olhadinha no Salmo 72, é um salmo profético, é um salmo messiânico, tem tudo a ver com isso que acabamos de ler. Salmo 72, versículo 1, olha o título aqui do salmo: o rei justo e o seu reinado eterno. Quem é esse rei justo que tem um reino eterno, gente? Só tem um ser humano divino que é capaz de ter um reino eterno dessa maneira. Quem? Jesus, o Messias, o Cristo, prometido a Israel e a nós. Salmo 71 diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Olha que coisa linda, um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que é justo juiz. Versículo 3, os montes trarão paz ao povo. Quem é que é capaz de trazer paz aos corações? Jesus. Também as colinas atrarão com justiça. De novo a palavra justiça. É interessante, gente, que na Bíblia, em inglês, a palavra justiça, justice, se refere à justiça humana, que a gente sabe que infelizmente é falha. Sim ou não, gente? Sim, nossa nação mesmo. Se você tem condição de pagar um bom advogado, né? Se você tem recursos, muitas vezes você escapa da justiça. Infelizmente. Existem, né, juízes bons, é claro, mas tem juízes corruptos que se corrompem, desembargadores. Infelizmente a justiça humana é falha em todos os seus processos, em todas as suas esferas. Justice,
Justiça humana que infelizmente é falha. Mas existe uma outra palavrinha em inglês. Em português é tudo a mesma palavra, justiça. Mas em inglês existe uma outra palavrinha chamada righteousness. Right, correto. Ness, algo correto relacionado ao caráter de Deus. Significa justiça divina. A justiça que não falha. A justiça que é perfeita. A justiça que não pune o inocente e nem inocenta a pessoa maldosa. A justiça perfeita de Deus. Por um lado, a justiça humana, justice. Por outro lado, uma justiça perfeita, divina, que parece tardar, mas não falha. A justiça de Deus, que retribuirá a cada um segundo aquilo que cada um fez. Aqueles que agirem bem receberão galardões e recompensas, bênçãos eternas, bem-aventuranças, o lar celestial. Aqueles que agirem mal com crueldade, pessoas maldosas, violentas, tiranos, aquelas pessoas manipuladoras, terríveis, injustas, ofensivas, ferinas, destruidoras de outras pessoas, saqueadoras, enganadoras, mentirosas, Deus vai tratar com eles, na terra e também na eternidade, na condenação eterna. Fala comigo, meu Deus é um justo juiz. Então no 4 diz, julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado, esmague o opressor. É o que Jesus vai fazer. Jesus vai destruir os opressores, os maldosos, aqueles que de alguma maneira geram aflições e necessidade nos outros. Ele, com E maiúsculo, permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Aqui nós estamos vendo a infinitude de Jesus. Só existe um rei que é infinito, não tem começo nem fim, que é sempre eterno, Jesus de Nazaré. Amém? Olha que coisa linda. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regem a terra, floresça em seus dias o justo, que haja abundância de paz até que cesse de haver a lua. Domine ele de mar a mar, aqui está falando do domínio, da majestade de Jesus, desde o rio até os confins da terra. Um rei que vai governar sobre todo o universo criado de Deus, sobre todo o globo terrestre. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarse e das ilhas, os reis de Sabá, de Sebá, lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Ele quem? Jesus. E todas as nações o sirvam. Sirvam a quem? A Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E para terminar, porque ele acode ao necessitado que clama. Olha o clamor e a oração de novo. E também ao aflito e ao desvalido. Os marginalizados, aqueles que sofrem. Deus está com ele, Jesus é seu amigo. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Olha um Deus como é justo, righteousness, e não falho como é a justiça humana, o justice. Esse é o Rei dos reis, esse é o Senhor dos senhores, o nosso Rei. Então nós vemos aqui um chamado aos reis da terra, uma visão escatológica da glória do Messias, do reino milenial, do reino do nosso Senhor Jesus, onde tudo e todos terão que se dobrar diante daquele que reina para todo sempre, daquele que é o justo juiz, daquele que julga toda a terra. Vemos uma adoração verdadeira, transcendendo fronteiras culturais, gente. Jesus vai transcender nações, tribos, raças, línguas. A Bíblia diz em Apocalipse, pelo menos um indivíduo de cada tribo, língua e nação estará no céu louvando e adorando ao Cordeiro, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que venceu, o nosso Senhor
e o nosso Salvador. E é interessante, no finalzinho a Bíblia fala da humildade como caminho, no versículo 6. O Senhor é excelso, mas atenta para o humilde. Será que temos reconhecido a grandeza de Jesus? Será que Jesus realmente é o Senhor e Salvador da nossa vida? Quando erramos e falhamos, temos humildade, temos quebrantamento no nosso coração, reconhecemos a nossa pecaminosidade, reconhecemos que somos pequenos diante da grandeza de Deus. O Senhor é excelso, mas Ele atenta, Ele responde ao clamor daqueles que são humildes. Será que você é uma pessoa humilde? Será que as pessoas que estão ao seu redor te veem como uma pessoa humilde? Ou você é soberbo, arrogante, altivo, né? Sempre olha do alto para... se acha, né, maior, melhor do que os outros, olha de cima para baixo para as pessoas, como se você fosse um bonzão, e os outros fossem todos perdedores, ruins, menores, pequenos. Está tudo errado, gente. Nós precisamos ser humildes, assim como Jesus. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Não é uma humildade humana, não é a sua e a minha humildade, gente. Nós precisamos buscar a humildade no modelo de Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, foi semelhante aos homens, obedeceu até a morte, morte de cruz, diz a palavra de Deus. Nós vemos aqui a humilhação do Filho de Deus, porém depois nós vemos a exaltação, logo em seguida. Mas Deus lhe deu nome, sobre todo nome, da qual todo joelho se dobre, toda língua confesse, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode dar um glória a Deus? Então, irmão, não tenha vergonha de se humilhar, principalmente diante de Deus, principalmente diante de Jesus, principalmente aos pés da cruz. Mas seja também humilde com as pessoas. Uma pessoa acessível, uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece erros e falhas, uma pessoa que pede perdão, uma pessoa que conserta aquilo que errou, uma pessoa que reconcilia, que perdoa, que se abaixa. Quem se humilha, Deus exalta, a Bíblia diz. Deus resiste aos soberbos, arrogantes, altivos, né? Soberbos, orgulhosos, mas Deus dá graça aos humildes. Quem quer ser abençoado? Dá um glória a Deus. Deus atende o clamor dos humildes, gente, mas detesta aqueles que são soberbos. Volta lá para o Salmo 138. Quem pode dar um glória a Deus? Então, olha só, o Senhor é excelso, ou seja, está acima de tudo e de todos, contudo, mesmo estando tão alto, majestoso, glorioso, soberano, extraordinário, Ele atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe, se distancia, resiste. A palavra resistir aqui é empurrar para longe. Se você é soberbo, se não aceita correção, orientação, conselho, se é um soberbo, não reconhece erro, não pede perdão, você é um soberbo, sempre acha que tem a razão, gosta de humilhar os outros, gosta de fazer os outros se sentir inferiores a você, menor, às vezes é um manipulador, um tirano, subjuga os outros, manipula, tudo tem que ser do seu jeito. Isso é orgulho, gente. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. O orgulho destrói relacionamentos, o orgulho promove guerras, o orgulho destrói famílias, o orgulho destrói amizades, o orgulho destrói teu futuro, o orgulho destrói os sonhos de Deus para a sua vida. O orgulho transformou Lúcifer, o portador da luz, em Satanás, o adversário, em Diabolos, o diabo. Olha que coisa terrível. Então aqui vemos o contraste entre o orgulho humano e a graça divina que é derramada sobre os humildes. Amém?
Coloca lá, Sofia, Provérbios 3:34. Olha o que diz Provérbios 3:34. Coisa linda. Provérbios 3:34. Ele ri com desprezo dos arrogantes zombadores. Se você é arrogante, se você é zombador, gosta de fazer chacota com os outros, gosta de tirar sarro dos outros, se acha melhor do que os outros, olha só, Deus vai rir de você com desprezo, porque Ele aqui é Deus, com E maiúsculo. Entretanto, concede graça aos humildes. Nós lemos aqui no Salmo 72, aos fracos, os necessitados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que passam por opressão. Deus liberta os cativos, Deus cura os enfermos, Deus sara os feridos. Então, como é que nós podemos aplicar o que nós vimos no ponto 2? Primeiro, a igreja precisa ser um instrumento que leva as nações a glorificar a Deus. Como é que a gente faz isso? Com humildade. Não nos achando melhor do que os outros. Não, reconhecendo as nossas falhas com humildade, tendo acesso ao coração dos outros, pregando o Evangelho de Jesus com humildade, com decência, a fim de que todas as nações, todos os povos, línguas, nações, etnias, conheçam e glorifiquem a Deus. Outra aplicação prática é isso, a humildade como uma virtude, uma qualidade na sua vida, essencial, para que você possa experimentar o agir divino, a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu acho lindo, esses dias eu ministrei sobre isso, mas quero recapitular, me veio à memória agora. Tem um trecho do livro chamado Humildade, a Beleza da Santidade, de um missionário sul-africano chamado Andrew Murray. Esse cara escreveu, sabe quantos livros, gente? 250 livros. O cara é uma potência, o cara é uma sumidade. E esse é o livro mais conhecido dele, Humildade, a Beleza da Santidade. Ele diz assim: a glória de Deus, a unção de Deus é como a água da chuva que cai sobre a terra, procurando os lugares mais baixos, para que essa glória, essa água possa pousar sobre nós. Será que Deus encontra em nós lugares baixos, humildes, quebrantados, para que Ele possa derramar da água do seu Espírito, da sua glória, da sua presença sobre nós? Você já percebeu que a água procura lugares baixos, e quando encontra ali um buraco, um lugar baixo, ele forma uma poça. Deus quer derramar a sua glória, a sua unção sobre nós, se nós tivermos um coração humilde, quebrantado, pequeno, reconhecendo que somos pequenos e que o grande é o nosso Deus. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. E terceiro e último lugar, terceiro princípio, a certeza do cuidado divino. Fala comigo, a certeza do cuidado divino. Nos últimos 2 versículos desse salmo: o que a mim me concerne, o Senhor levará o bom termo. Ou seja, ele está dizendo para ele mesmo: olha, o que eu lembro de Deus, o que eu aprendi com o Senhor é que Ele vai fazer na minha vida o que Ele quer fazer. E aí ele diz: a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Quem são as obras das mãos de Deus? Eu e você. Tudo aquilo que Deus criou são as obras das mãos de Deus. Esqueci do versículo 7, se ando em meio à tribulação, a dificuldade, a luta, o problema, a guerra, o enfrentamento que você está vivendo, tu me refazes a vida, gente. Um Deus que renova, um Deus que dá vida em meio à morte, um Deus que cura, um Deus que restaura. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. Olha para a sua mão direita aqui, todo mundo é destro? Tem alguém que é canhoto? Levanta a mão. Está lá um canhoto? Que é raro, tá? Na Idade Média os canhotos sofriam. Não sei se você sabe isso na história, né? Os canhotos sofriam, que a maioria das pessoas são destra, né? E destra aqui, direita, tem a ver com a mão poderosa do Senhor. Porque seja destro ou seja canhoto, a mão do destro e do canhoto é a mão mais forte.
É a mão que pega as coisas essenciais, mais importantes. Por exemplo, eu sou destro, eu escrevo com a mão direita. Eu coloco o relógio aonde? Na mão direita. Apesar que tem gente que gosta do relógio do lado esquerdo, né? Então não interessa se você é canhoto ou destro, gente. Aqui a Bíblia está falando da mão poderosa do Senhor. A mão mais forte. A mão essencial. A mão eficaz. A mão que funciona é a destra do Senhor que te livra dos nossos inimigos. Então Deus, na hora da angústia, Ele anda no meio da angústia, da tribulação e nos faz reviver, nos renova, nos restaura. A presença de Deus não evita o sofrimento, mas Deus nos sustenta em meio às dificuldades. Isaías 43, coloca lá, amor, esse texto é lindíssimo. Isaías 43, olha que texto lindo. Isaías 43, 1. Olha que coisa linda. Mas agora, assim diz Yahvé, ou seja, o Senhor que te criou, ó Jacó. Jacó aqui, ou Israel, você pode mudar para o seu nome. Ó Giovanni, ó Valdir, ó Antônia, e que te deu forma, ó Giovanni, Antônia, Valdir, você, não temas, porquanto eu te salvei. Fala comigo, Senhor me salvou. Convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Nem a nossa vida é nossa, gente. A nossa vida pertence ao Senhor. Ela está sob os nossos cuidados. Nós somos o mordomo do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Mas nada é nosso, nem essa vida é nossa. Por isso que Deus é contra o suicídio. Porque o suicídio é alguém tirando a própria vida que não é dele. A vida não é nossa, tudo pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, diz a Bíblia Sagrada. Próximo versículo, 2, é o destaque. Olha que coisa linda esse versículo. É promessa de Deus para a sua vida, Isaías 43, 2. Quando passare pelas águas, e água aqui não é mar, não é rio, são problemas, dificuldades, tribulações que o salmista mencionou. Eu, o Senhor, serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai morrer afogado, você não vai ficar acabado, destruído, não. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quem pode dar um glória a Deus? Fala comigo, nem a água, nem o rio, nem o fogo irá me vencer. Fala comigo, meu Deus me dará livramento diante do Senhor. É um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos traz livramento diante das dificuldades. A fidelidade de Deus está baseado nas suas promessas. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, para contigo, para conosco. Então nós vemos aqui uma confiança na soberania divina, o salmista confiando na sabedoria divina, o Deus que livra, o Deus que sustenta, o Deus que permite às vezes que passemos por momentos de luta, dificuldade, tribulação, pela água, pelos rios, pelo fogo, mas estes não vão destruir a gente, nós triunfaremos sobre eles, amém? Como é que nós podemos aplicar de forma prática aqui? Seja perseverante diante da tribulação, querido. Não desista, não abandone a Deus, sabendo que Deus está no controle da sua vida. Nós não temos o controle de todas as coisas na nossa vida, gente. Mas nós servimos a um Deus que controla e é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Entenda que a vida é um projeto divino, a tua vida é um projeto divino, não é obra do acaso, não é um acidente de percurso, não. Deus tem um projeto para você, Deus tem um propósito na tua vida. Então confie na soberania de Deus, na providência, no cuidado de Deus. Saiba que Deus age na história pessoal, ou seja, sua, individual, mas também na sua família, na igreja, na coletividade. Adore a Ele como um testemunho, seja grato individualmente, porque a gratidão individual, a gratidão de um coração grato impacta o mundo, gente.
Nós vivemos numa geração de ingratos. Sim ou não? Quem aqui já sofreu com alguma ingratidão de alguém? Levanta a mão. Meu Deus. Vocês acham que tem mais gratos ou ingratos no mundo? Quem acha que tem mais ingrato, levanta a mão. Que não seja você um ingrato, gente. Seja grato às pessoas da sua vida. Seja grato à sua família. Seja grato à sua igreja. Seja grato aos seus líderes no trabalho, aos líderes aqui na igreja, às pessoas que Deus coloca sobre a tua vida, gente. Seja grato. Seja grato ao Senhor, agradeça a Deus, adore a Deus. O que são as ofertas, gente? É gratidão. Quando estamos adorando a Deus, louvando, é gratidão. Um coração grato é um coração feliz. O infeliz, ele sempre vai ser ingrato e insatisfeito. Fala comigo, ingratidão e insatisfação geram infelicidade. Você pode observar, toda pessoa ingrata e insatisfeita é infeliz. O tempo todo, em todo lugar, nada está bom, nada presta, o mundo é terrível, a vida é cinzenta, ele não consegue enxergar as coisas boas da vida, é pessimista, é cético, não acredita em nada nem ninguém, está ferido de alma. É ingrato, é insatisfeito, não agradece, acha que o mundo tem que girar em torno dele. É um egoísta, é um narcisista, para com isso. Todo ingrato e insatisfeito jamais poderá ser feliz. Agora a pessoa, quando é grata, ela é satisfeita em Deus, a felicidade vai ser um fruto de uma vida plantada em Deus. Você não vai correr atrás da felicidade, a felicidade vai correr atrás de você. Porque você está na presença de Deus. A felicidade não vai ser o alvo da sua vida. Ai, pastor, eu quero ser feliz. Não. A felicidade vai correr atrás de você. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei seguro na casa do meu Deus. Segurança, felicidade, bondade de Deus, misericórdia de Deus sobre a tua vida. Tudo isso vai seguir você. As bênçãos vão seguir você. Você vai estar agarrado no abençoador, que é Deus. A fonte de todas as bênçãos é Deus. E as bênçãos vão correr atrás de você. Porque você vai ser grato, vai adorar, vai testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Amém? Você vai orar e vai ver a resposta divina. Vai ter essa fé ousada de Davi, porque a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dê graça. Troque a murmuração por adoração. Troque a reclamação, a murmuração por gratidão. E você vai enxergar a vida de um outro jeito. Amém? Cultive a gratidão em todas as circunstâncias. Seja um instrumento de adoração nas esferas de influência, aonde Deus te colocar. Descanse na fidelidade de Deus, mesmo quando o caminho é obscuro. Confie no Senhor. Fé é confiar, entregar e descansar. Vamos fazer assim com a mãozinha para não se esquecer? Faz assim, com a mãozinha assim, ó. Aí fala assim: fé é confiar, é entregar e é descansar. Vamos falar de novo? Fecha a mãozinha, fala assim comigo: fé é confiar, é entregar e é descansar. Quem confia, entrega, e quem entrega, descansa no Senhor. Qual é o nível mais elevado de fé? Confiar, entregar e descansar. Aonde você tem uma fé mais elevada? É quando você descansa no
Senhor. É porque você já confiou e já entregou. Já está na mão de Deus. Deus vai agir a meu favor. Então, para terminar, querido, como é que você tem expressado gratidão diante do Senhor em meio às dificuldades? Você tem adorado, agradecido ou murmurado? Sua vida de adoração inspira outros a glorificarem a Deus? Você é um exemplo de adorador? É alguém que louva o Senhor? Ou você só fica ouvindo besteira, coisa negativa, notícia ruim? Os seus ambientes, os seus negócios, a sua casa, o seu carro, ele é cheio de adoração, louvor? Ou você só fica ouvindo música do mundo, besterol, coisa ruim, coisa errada, coisa que joga negatividade, coisa que gera medo e perturbação no teu coração? Do que você tem alimentado a tua vida? Será que a sua vida de oração, de adoração, tem inspirado outros a glorificar a Deus? E por último, gente, você confia que Deus vai completar a obra que começou em você? Esse é o versículo bíblico que está na entrada dessa igreja. Aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: Deus começou uma linda obra na minha vida, Deus vai aperfeiçoá-la, Deus vai me transformar, Deus vai me restaurar, até o dia em que Cristo me chamar, até o dia de Jesus Cristo. Será que você confia que Deus vai completar essa obra linda em você? Nós estamos na oficina de Deus. Nós estamos na garagem de Deus. Nós estamos na oficina de Deus. Eu e você estamos em construção. Será que você tem deixado Deus trabalhar na sua vida? Você tem observado uma evolução na sua vida espiritual? Ou uma involução? Está andando para trás ou para frente? Você tem avançado ou recuado na sua vida cristã? Então é tudo isso que nós aprendemos no Salmo 138. Deus conhece, Deus cuida e Deus responde. Fala comigo: Deus conhece, Deus cuida e Deus responde. Amém? Primeiro princípio que aprendemos: a gratidão rompe barreiras. Segundo princípio, a missão universal é a adoração. E terceiro princípio, a certeza do cuidado de Deus. Confia nele, e ele tudo o fará, é o que diz o texto sagrado. Amém? Então queria que vocês se colocassem de pé. O Marcelinho vai se preparar. Primeiro ele vai fechar aqui. E queria que todos viessem aqui para frente. Nós queremos orar por vocês aqui na frente, tá bom? Diante do Senhor. Vamos orar pela sua vida, vamos terminar orando juntos diante do Senhor. Quem foi abençoado aí? Dá um glória a Deus. Gostaram do Salmo 138? Lindo, né? Pode vir aqui, ó, gente, lateral, vem aqui, ó, bem no meio aqui, ó. Todo mundo juntinho. Pode fechar.